irá falar da tua palavra. Usa ele, Jesus, não o que queremos, mas o que nós estamos precisando. Em nome de Jesus. E a igreja diz: meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Seja Deus louvado por esta oportunidade que Ele está me proporcionando de estar aqui com os irmãos pela primeira vez, para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Para mim é um prazer imenso conhecer o pastor Lorival. Deus abençoe. E hoje também é o dia do pastor. Feliz dia do pastor para o senhor aqui no estado de Sergipe. O senhor é o meu presente. Inclusive, a nível de consideração e de respeito, quero até pedir perdão ao senhor e à igreja pelo fato de estar chegando agora. Na verdade, desde 6 horas da noite que eu já estava pronto, mas demoraram a ir me buscar e infelizmente só agora que eu cheguei. Mas vamos ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite, amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, o capítulo de número 3, o versículo de número 16. Serei breve na exposição da palavra do Senhor nesta noite, entendendo que aquilo que Ele tiver de fazer, Ele fará por meio da sua palavra. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3, o versículo de número 16, diz a Bíblia: e o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Amados e queridos irmãos, querida igreja do Senhor, examinando com esmero, examinando com cuidado o livro do profeta Joel, encontramos que existe nele, de forma implícita, pelo menos 4 vozes. Pelo menos 4 vozes se destacam neste livro do profeta Joel. É claro que, na verdade, este livro aqui, ele está dividido em 2 partes. A primeira parte está tratando com respeito ao agir da justiça divina. E a segunda parte deste livro aqui está nos mostrando e ensinando que o Deus que age segundo a sua justiça divina, Ele também é o Deus que restaura. Dentro do Deus que é justo e dentro do Deus que restaura, por meio desta passagem bíblica aqui, nós vamos perceber que, como eu disse, encontramos aqui pelo menos 4 tipos de vozes. E a primeira voz que se destaca no livro do profeta Joel é a voz da crise. Sim, a primeira voz que se destaca neste livro aqui é a voz da crise. Livro do profeta Joel, o capítulo de número 1 e o versículo de número 4, nos informa a Bíblia Sagrada a respeito da invasão dos gafanhotos que adentraram no território da nação de Israel e provocaram uma grande devastação. Em Joel capítulo de número 1 e o versículo de número 10 diz a Bíblia: o campo está assolado, a terra está triste. Sim, aqui temos propriamente a voz da crise. Depois que se manifesta a voz da crise, evidentemente que aparece aqui a voz do desespero. Depois da voz da crise, aparece a voz do desespero. Quando você olha a Bíblia, no livro do profeta Joel, o capítulo de número 1 e o versículo de número 11 diz a Bíblia: os lavradores se envergonharam, ou seja, eles se desesperaram, eles estavam apavorados por causa da crise. A crise era desproporcional, a crise era descomunal, a crise era propriamente sem medida. Mas dentro do aspecto da voz da crise e dentro também da voz do desespero, manifestou-se também a voz do inconformismo. Sim, primeiro nós temos aqui a voz da crise. Depois da voz da crise, nós temos a voz do desespero. Depois da voz do desespero, se manifesta aqui
a voz do inconformismo, porque em Joel, o capítulo de número 1 e o versículo de número 5 diz a Bíblia: despertai ébrios, chorai e gemei. Despertai ébrios, chorai e gemei. Aqui, evidentemente que eu preciso fazer uma ressalva. Na nossa caminhada nós estamos sujeitos a passar por diversas crises, sejam crises emocionais, sejam crises financeiras, sejam crises psicológicas, sejam crises espirituais, sejam crises ministeriais. E é claro que quando uma crise se manifesta, logo uma segunda voz quer se manifestar, a voz do desespero. Mas quando a voz do desespero tenta se manifestar, em contrapartida nós chegamos à conclusão que nós não podemos se desesperar, nós não podemos se render diante da crise, nós não podemos se render diante da dificuldade, nós não podemos se render diante da provação. É por isso que o Espírito do Senhor me trouxe aqui, é por isso que o Espírito do Senhor também te trouxe aqui nesta noite, para que você entenda que diante da crise você não pode se desesperar e nem tampouco pode se render. Você não pode se entregar diante da luta, você não pode se entregar diante da dificuldade. Sabe por quê? Porque depois da voz da crise, depois da voz do desespero e depois da voz do inconformismo, aparece aqui a voz de Deus, e é justamente a voz de Deus que se destaca de uma forma intensa e poderosa aqui neste livro, pois no texto que nós lemos diz a Bíblia: o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Quando a Bíblia diz que o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, na verdade a Bíblia está querendo nos ensinar que a voz de Deus, ela move as coisas que aparentemente são irremovíveis. Sim, a voz de Deus, ela move as coisas que aparentemente elas são irremovíveis. E é por isto que quando nós analisamos com muita propriedade este capítulo de número 3 do livro do profeta Joel, nós podemos perceber que a voz de Deus haveria de produzir algumas coisas. O bramido de Deus haveria de provocar algumas coisas. A primeira coisa que a voz de Deus, que o bramido de Deus haveria de produzir aqui, segundo esse texto bíblico, era a restauração. A primeira coisa que a voz de Deus haveria de produzir, haveria de provocar, era justamente restauração. E o que é restaurar? A palavra restaurar significa consertar o deteriorado. Restaurar significa organizar e reorganizar. Restaurar é justamente colocar todas as coisas no seu devido lugar, em perfeito estado. Aqui já vai uma mensagem profética de Deus para a sua vida aqui nesta noite. Não importa como se encontra a sua situação, quem sabe as coisas da sua vida está completamente desorganizada, mas a voz de Deus vai organizar e reorganizar tudo aquilo que está fora do seu devido lugar. A voz de Deus vai bradar e vai colocar em ordem tudo aquilo que precisa ficar em ordem. O versículo de número 1 do capítulo de número 3 do profeta Joel também nos ensina que o bramido de Deus haveria de tirar da prisão. Além da voz de Deus produzir restauração, a voz de Deus no versículo de número 1 do capítulo 3 também nos informa que Deus haveria de arrancar da prisão. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra aqui nesta noite. Quem sabe é uma prisão emocional, quem sabe é uma prisão espiritual, mas a voz de Deus vai bramir e vai quebrar com todas as cadeias, porque você nasceu para ser livre por intermédio de Cristo Jesus. Outra coisa que a voz de Deus haveria de produzir, a voz de Deus haveria
haveria de ajuntar tudo aquilo que estava espalhado. Quando você observa o versículo de número 3 ao versículo de número 12, a Bíblia nos informa que a voz de Deus haveria de produzir justiça. Entre o versículo de número 3 ao versículo de número 12, a Bíblia está nos informando aqui que a voz de Deus haverá de produzir justiça. Quem sabe você chegou aqui passando por um sentimento de injustiça, mas descanse o seu coração, porque o Deus que está assentado sobre o alto e sublime trono, Ele haverá de produzir justiça para a glória do seu santo nome. Quando você observa o versículo de número 18 do capítulo de número 3, a Bíblia nos informa que o bramido de Deus haveria de produzir prosperidade. A voz de Deus, ela produz prosperidade, seja prosperidade material, seja prosperidade financeira, seja prosperidade espiritual, não importa. A voz de Deus, ela produz prosperidade. Mas entenda, no versículo de número 17, a Bíblia nos informa que o bramido de Deus haveria de cessar, haveria de paralisar a invasão do inimigo, porque em determinado período o inimigo havia assolado a nação de Israel. Foram diversas nações que se levantaram para oprimir o povo de Deus, para subjugar o povo de Deus. Mas aqui no versículo 17 está escrito que o inimigo não invadirá mais a sua terra. Aqui é um motivo suficiente para você alegrar o seu coração e descansar em Deus, porque a palavra do Senhor nesta noite está dizendo que o inimigo que havia invadido, que o inimigo que havia produzido destruição, ele não vai mais invadir, ele não vai mais produzir destruição, porque Deus entrou para contracenar e organizar tudo aquilo que precisa estar organizado. É a voz de Deus, é a voz de Deus que precisamos ouvir, porque a voz de Deus, ela é completamente poderosa. É por isso que quando nós analisamos a Bíblia, no Salmo de número 29, nós temos justamente o texto bíblico que fala-nos com respeito à voz de Deus que é poderosa. A voz de Deus que é poderosa. Olha só o que diz a Bíblia no Salmo de número 29: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele faz soltar como um bezerro ao Líbano e o Sirion como os novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo todos dizem glória. Ele é o Deus que fala, e a sua voz é poderosa. Não há nada e nem ninguém que possa resistir o bramido de Deus, a voz de Deus. É por isto que no Salmo 46, a partir do verso 1, diz a Bíblia: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É por isso, pergunte para este irmão e para esta irmã que está perto de você: você está ouvindo a voz de quem? Você vai parar para ouvir a voz da crise? Você vai parar para ouvir a voz do desespero? Ou você vai chorar e gemer com sinal de inconformismo, esperando a última palavra que é proveniente de Deus? Aliás, a primeira e a última palavra também é de Deus, porque é Ele que está assentado sobre o trono, é Ele que governa todas as coisas, é Ele que determina, é Ele que leva, é Ele que traz, é Ele que faz, é Ele que pode. E é por isso que nós estamos aqui, para louvar a Ele, para glorificar a Ele, para nos rendermos diante dos seus pés e lhe adorar intensamente na beleza da sua santidade. Entenda, para você que chegou aqui pensando e dizendo que Deus está em silêncio com você, na verdade Deus não está em silêncio. Possivelmente é você que não está compreendendo a forma que Deus está falando, porque é Deus que fala. Deus, Ele fala. O prazer de Deus é justamente comungar com o seu povo, falar para o seu povo, se revelar para o seu povo. Na verdade não é porque Deus não está falando, infelizmente é porque muitas Bíblias estão fechadas para não se ouvir a voz de Deus. Quer ouvir o bramido de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Olha aqui, a sua palavra. Esta palavra é tão eficaz, é tão poderosa. Sim, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a voz de Deus falando ao nosso coração. Por isso em Mateus capítulo 22, versículo 29 diz a Bíblia: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Só que em João capítulo de número 5, versículo 39 diz a Bíblia: examinai as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 3 diz a Bíblia: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurados que ouvem e aqueles que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está se cumprindo. Hebreus capítulo de número 4, versículo 12 diz a Bíblia: pois a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, da junta e das medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Salmo de número 1, a partir do verso 1 diz a Bíblia: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 119, verso 105 diz a Bíblia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 9, 10 e 11 diz a Bíblia: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso o profeta Isaías, no capítulo
capítulo 55, versículo 9, 10 e 11, ele disse: assim como desce a chuva para a terra, e para lá não torna, mas rega a terra, faz brotar e produzir, e dá semente ao produtor, assim diz Deus, é a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz, e prosperará para aquilo que foi designada. Precisamos amar mais a palavra, precisamos valorizar mais a palavra, precisamos crer mais na palavra, precisamos nos alimentarmos mais da palavra. E nesta noite você será fortalecido pela palavra, revigorado pela palavra, libertado pela palavra, curado pela palavra, renovado pela palavra, avivado pela palavra, se tornará dinâmico pela palavra. Levante a sua mão por um minuto e glorifique o nome do Deus da palavra. Ele está aqui para te renovar, Ele está aqui para te restaurar, e tudo isso Ele vai produzir por meio da sua palavra. É por meio da palavra. Quem sabe você tem caminhado por aí, precisando de uma direção, precisando de uma mudança na sua vida. O Deus da mudança estará aqui para mudar a sua vida e para mudar a sua história. E Ele vai fazer isso por meio da palavra. Por isso nesta noite eu quero saber aonde está uma pessoa que ainda não é evangélica, que ainda não conhece o Deus da Bíblia e deseja conhecê-lo profundamente, para viver uma experiência intensa e poderosa. Ou até quem sabe você já viveu esta experiência e por alguma circunstância você acabou se afastando da casa do Pai. Nesta noite é noite de salvação, porque a voz de Deus, ela quebra as cadeias espirituais. Aonde está a primeira vida que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus? Vem à frente aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aonde está a primeira pessoa que ouviu a palavra de Deus aqui nesta noite e deseja fazer uma aliança com Cristo, o aceitando como único e suficiente Salvador? Onde está também você que está afastado, você que está desviado dos caminhos do Senhor? Hoje é noite de retornar à casa do seu Pai. A voz do Senhor está falando aqui nesta noite. Ele te chama, Ele te chama, Ele te convida aqui nesta noite e diz: filho meu, dai-me o teu coração, filho meu, dai-me o teu coração. Enquanto isto, a igreja militante, com seus olhos fechados, vai orando, porque eu tenho a certeza que o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, Ele está indo aonde ninguém pode ir, e Ele está fazendo aquilo que ninguém pode fazer, e Ele está entrando aonde ninguém pode entrar. A sua voz está movendo, a sua voz está movendo, a sua voz está movendo aqui neste lugar. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, por meio da palavra, seja renovada e seja renovado aqui nesta noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Chorando, ouve alguém falar, assim, a voz do Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. Jesus, Os céus e a terra tremerão. foi Jesus, Ela cantorou bidaragau e a sé, ela ergue a sua